Olá, hoje vamos falar sobre heróis anônimos. Mais ou menos por volta da metade do século XIX, aconteceu principalmente na França uma revolução muito grande no campo da filantropia. As pessoas que tinham condições financeiras contratavam outras pessoas para ajudar aqueles e aquelas que estavam vivendo em miséria quase que total na grande periferia de Paris. E ali eles criaram, então, 3 tipos de assistência: a assistência de alimentos, a assistência maternal e a assistência jurídica, criando, então, o processo da filantropia, da beneficência e da ajuda judiciária. Isso foi muito interessante porque deu início, praticamente, nos tempos modernos, dessa proposta de alguém fazer alguma coisa para a outra pessoa. O importante era saber que ali não se tinha nomes de quem doava aqueles valores, quem doava o alimento e quem era a pessoa ligada à justiça que ajudava as pessoas. Então, eles eram os heróis anônimos. Eles ajudavam sem essa necessidade de mostrar quem eram. Então, ali você tinha uma coisa muito interessante, porque para a pessoa receber esses valores, ou esses benefícios, ele tinha que ser altamente posicionado dentro de um campo ético e moral, independente da sua condição financeira, a sua condição de miserabilidade, porque a moral e a ética estão em todos os lugares. Então eles eram reciclados, era feito um processo para saber se realmente eles tinham o merecimento de receber aquilo. Aí você já junta, né, a essa benemerência, a essa filantropia, o outro ponto, que é o ponto da orientação espiritual, da orientação moral e ética do indivíduo. Muito bem, então esse trabalho, ele dá início aqui no Ocidente das casas que nós conhecemos hoje, de ajudas, de serviços sociais dos centros espíritas, das atividades das prefeituras com relação à ajuda aos seus habitantes. Bom, então nós temos agora algo para refletir. Quando nós estamos necessitados da ajuda espiritual, muitas vezes a gente chega no centro espírita pedindo, né, uma proteção, pedindo uma orientação. Então essa orientação vem, a gente começa a fazer as terapias, né, a terapia do passe, da água magnetizada, da conversa fraterna, e a terapia às vezes até colocando os nomes para as reuniões de desobsessões, e assim vai. E uma das terapias também que o Centro Espírita oferece é a terapia ocupacional, que é feita exatamente nesse trabalho assistencial que os centros promovem. Então nós passamos a ser quem? Aqueles operadores do bem, mas anonimamente. Não precisamos dizer quem somos. Estamos ali naquela grande proposta de ajudar a quem mais necessita, a quem mais precisa desta ajuda. Pode ser uma ajuda de alimentos, pode ser uma ajuda de criança, de roupinhas, né? de coisas relacionadas aos recém-nascidos e também às gestantes, quantas gestantes que às vezes não têm essa orientação, e também na questão da ajuda jurídica. Então, se nós entendermos assim e trabalharmos dessa maneira, nós estaremos criando para nós um campo de autoajuda muito grande. Por quê? O bem que eu faço, ele retorna para mim com um outro bem redobrado. Olha, então se eu consigo sair do meu conforto, sair da minha zona de fadiga, né, e trabalhar em nome desse bem, em nome dessa ajuda humanitária, eu estarei trabalhando em nome da minha própria organização enquanto um ser buscando os ajustes. Veja você o que Jesus fez. Ele
trabalhou, viajou àquela Palestina fazendo essa assistência. Fazendo essa assistência espiritual e até material. Porque na multiplicação dos pães, houve ali uma ajuda material para aquelas pessoas. Ora, se o Mestre Jesus fez isso, se ele acolhia as pessoas, se dava orientação, se dava aquele conforto, se dava a cura, ele deixou para nós essa grande lição. Se você quer servir ao Pai, sirva ao seu semelhante, porque o semelhante é filho do Pai, como você o é. Então, toda vez que um filho nosso é ajudado, é amparado, nós ficamos eternamente gratos àquele ou àqueles que fizeram isso. Assim também Deus conosco. Ora, se eu ajudo uma outra pessoa, eu estou ajudando um outro filho de Deus. E essa contrapartida chega para mim no sentido de uma proposta de melhoria para as minhas dificuldades. Estamos vivendo aí esse tempo complicado da transição planetária, onde todos nós, num grau qualquer, somos necessitados. Todos nós. Não tem uma pessoa hoje aqui no plano físico, pelo menos que a gente conheça, e que não precisa de ajuda, que não precisa dessa mão amiga, que não precisa de um companheirismo. Às vezes você vai resolver um problema bancário, se você não encontrar companheirismo ali, você sai de lá sem resolver essa situação. Ou seja, essa contrapartida, esse doar e receber, sem colocar nome que fui eu que fiz ou que a pessoa que fez. Deus sabe quem fez e sabe por que fez. Então não precisamos nós ficarmos nessa angústia de dizer assim, não, eu que ajudei, eu que estou colaborando, como às vezes nós vemos, né? Pessoas que fazem doações, mas logo colocam seus nomes. Então, o doador anônimo é aquele que, de fato, quer contribuir na tarefa de valorização do homem através do seu erguimento das posturas que ele se encontra. Então, você pode ajudar materialmente e você pode ajudar espiritualmente. Qual das duas ajudas você pode dar? E toda hora você vai encontrar pessoas nessas necessidades. E muitas vezes essas pessoas chegam perto de nós pedindo essa ajuda e a gente empurra eles para longe de nós. Agora eu não posso falar contigo, outra hora a gente conversa e assim sucessivamente. Existe um livro chamado Universitários do Além, um livro espírita, onde a garota de 12 anos, terrivelmente apaixonada pelo pai e o pai por ela. Eles eram espíritos antigos que tinham vindo muitas encarnações nessa condição de amantes, e agora eles vieram como pai e filha, porque para tentar resolver essa questão, muito embora muito difícil. E a menina, então, com essa idade de 12 anos, ela se apaixona terrivelmente pelo pai. E ela busca a supervisora da escola, ela busca a professora, ela busca colegas, ela busca a própria mãe. Ninguém deu tempo para ela, ninguém. Essa menina, então, ela fica desesperada, é atropelada e desencarna. Vejam vocês que absurdo que é isso. Às vezes, um minuto de palavra, às vezes uma benesse de um ouvido para ouvir, é um grande trabalho, é uma grande doação. Sejamos nós, esses doadores anônimos, que ajudam a humanidade a crescer, que ajudam as pessoas a se erguerem para o Pai. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.